Olá, bem-vindos à nossa discussão de hoje. Vamos mergulhar num órgão que é minúsculo, né? Mas que, nossa, carrega um mistério, um debate enorme. A glândula pineal Uhum. fica escondidinha ali, bem no centro do cérebro, e tem aquele formato de pinha. Para a ciência, é onde a gente fabrica a melatonina, né? O hormônio do sono. Exato. Mas para muita gente, é bem mais que isso. É o tal do terceiro olho, quase uma porta para outras realidades da consciência. Pois é. A gente recebeu bastante material sobre isso, desde artigos de neurociência, textos mais voltados para o bem-estar, até umas fontes mais, digamos, esotéricas. E todas elas giram em torno de uma pergunta: dá para descalcificar a glândula pineal? E por que alguém ia querer fazer isso? O nosso desafio aqui é justamente navegar nisso tudo, que mistura biologia com crença, com busca espiritual. Primeiro, vamos entender o que a ciência já sabe sobre a calcificação da glândula pineal, a CGP. Isso sim é um fato, a gente vê em exames. Certo. Depois, a gente vai olhar com mais calma essa ideia que está por aí de descalcificação. Olha, não é um termo médico, não existe um tratamento para isso, mas reflete uma vontade real das pessoas de otimizar a função da pineal, seja para dormir melhor, ou quem sabe, né, para melhorar a intuição, a conexão espiritual. Vamos tentar separar as coisas aqui, o que é fato, o que é hipótese. Combinado. Então, vamos começar pelo começo. Antes de falar em calcificar, o que é a pineal biologicamente falando? Pequena, única, lá no meio do cérebro. Isso. E ela já foi considerada meio inútil, sabe? Um órgão vestigial. Mas hoje a gente sabe que não, que ela é a nossa principal fonte de melatonina. A fábrica de melatonina. Exato. E tem duas coisas na anatomia dela que são cruciais para a gente entender o resto. Primeiro, o fluxo de sangue lá é altíssimo. Pensa na quantidade de informação química que passa por ali a todo momento. Só os rins recebem mais sangue. Uau! E segundo, talvez o mais importante, ele é um órgão circunventricular. Nome complicado, né? Mas significa que ela fica fora daquela barreira protetora, a barreira hematoencefálica, que filtra o que entra na maior parte do cérebro. Peraí, fora da proteção principal? Mas isso não é arriscado? Pra que isso? Então, tem uma vantagem. Ela consegue ler a química do sangue diretamente, sem filtro, para poder regular funções como a melatonina. É como se ela precisasse provar a sopa química do corpo. Mas a desvantagem é essa mesma. Fica mais exposta. Ah, entendi. Sem essa barreira super seletiva, minerais como o cálcio ou toxinas que estejam circulando, tipo o flúor, podem acabar se acumulando ali mais fácil do que em outras áreas protegidas. É a chave para a gente entender por que a calcificação parece preferir a pineal. Faz todo sentido agora. E a melatonina, então? Como funciona essa produção? É aquela história da luz e do escuro, certo? Corretíssimo! A produção começa com o aminoácido, o triptofano, e quem manda é o ciclo de luz e escuridão. A luz, que entra pelos nossos olhos, manda um sinal lá para o nosso relógio biológico central, no hipotálamo. O tal do NSQ, núcleo supraquiasmático. Esse mesmo. E ele avisa a pineal usando o sistema nervoso simpático. Opa, tem luz, pode diminuir a produção. Quando escurece, o sinal inverte. Ok, pode produzir melatonina. Ah, por isso que ficar no celular ou no computador à noite atrapalha o sono. A luz azul engana o cérebro, que pensa ainda é dia. Exatamente isso. Os níveis de melatonina sobem à noite, avisando o corpo que é a hora de descansar. E não só isso, a duração desse pico de melatonina informa o corpo sobre quanto tempo a noite durou, o que é super importante para os nossos ritmos sazonais também. O jet lag deve ser uma bagunça nesse sistema, então. Totalmente. É uma desincronização completa. E é por isso que, às vezes, tomar um suplemento de melatonina pode ajudar a dar um reset no relógio biológico. Entendi. Melatonina pro sono, ok. Mas você falou que tinha mais coisa. Sim, e aqui fica bem interessante. A melatonina não é só o hormônio do sono, não. Ela parece ter um papel, por exemplo, em frear o início da puberdade. Tanto que lesões na pineal na infância podem levar a uma puberdade que começa cedo demais. Nossa. E mais,
Ela é um antioxidante potentíssimo, ajuda a proteger nossos neurônios contra danos, é o que a gente chama de neuroproteção. E tem pesquisa explorando ligação dela com o metabolismo do açúcar, com a saúde dos ossos, função da tireoide, pressão arterial, sistema imune. É uma molécula que conversa com o corpo todo. Caramba, bem mais complexa do que eu imaginava. Ok, então vamos pro problema que as fontes levantam, a calcificação. O que exatamente acontece ali? Olha, de forma simples, começam a se formar uns depósitos de fosfato de cálcio. É um mineral chamado hidroxiapatita, o mesmíssimo material que forma nossos dentes e ossos. Ah, Esses depósitos são chamados tecnicamente de corpora arenácea. O apelido é areia cerebral. E eles ficam vivíveis em exames de imagem, tipo uma tomografia. e pelo que eu li, isso é muito, muito comum, né? É surpreendentemente comum. Uma revisão grande de estudos estimou que mais de 60% da população mundial tem algum grau de calcificação na pineal que já dá para ver em exames. 60%. Nossa. Aumenta com a idade, claro, o que a gente esperaria, mas já foi vista até em bebês. E parece que é um pouquinho mais comum em homens e em pessoas de origem europeia. Mas por que isso acontece? Só desgaste, o corpo envelhecendo? Essa era a ideia antiga, sim, desgaste pelo uso, envelhecimento. Mas as pesquisas mais novas sugerem que talvez seja diferente. Talvez seja um processo biológico ativo, não só passivo. Ativo. Como assim? Algo mais parecido com a formação de osso mesmo. Parece que existem células tronco ali na glândula que podem se diferenciar, se transformar em células que formam ossos, osteoblastos. E aí vem o paradoxo. A própria melatonina, Melatonina de novo. pois é, quando ela está em concentrações muito altas ali, localmente, por causa de algum estresse, tipo falta de oxigênio, que a gente chama de hipóxia, parece que ela mesma pode acabar estimulando essa transformação em tecido ósseo. Espera aí. A melatonina que protege pode ajudar a calcificar a glândula que a produz? Não faz muito sentido. Parece estranho, né? A hipótese é mais ou menos assim. Acontece algum dano inicial. Uma inflamação, falta de oxigênio por causa de apneia do sono, um AVC, aumento da pressão dentro do crânio. Aí a melatonina local aumenta para tentar proteger, reparar. Só que nesse cenário de alerta total e em excesso, ela pode acabar disparando essa resposta de formar osso onde não devia. Entendi. E alguns fatores de risco já estão bem claros. Fumar, por exemplo, é um fator de risco significativo e independente. E a exposição a toxinas como o flúor também entra nessa conta. E isso pode virar um ciclo ruim, imagino. Exatamente, pode criar um ciclo vicioso. O dano leva à calcificação, a calcificação diminui a área que produz melatonina, menos melatonina circulando pelo corpo, menos proteção antioxidante geral, o que pode piorar as condições locais, tipo inflamação e hipóxia, que levam a mais calcificação. E por aí vai. Nossa. E quais as consequências disso para a nossa saúde? Menos melatonina circulando, o que acontece? Bom, a consequência mais óbvia e direta é a redução na produção total de melatonina. Menos tecido funcionando, menos hormônio. E isso está ligado, claro, a problemas de sono. Mas também parece haver uma ligação com mais frequência de enxaquecas. E as fontes falavam de coisas mais sérias, doenças neurodegenerativas. Sim, e essa parte é preocupante. Vários estudos já encontraram uma correlação. Quanto maior o grau de calcificação da pineal, maior a chance de ter doença de Alzheimer. Sério? Sim. A perda da proteção que a melatonina dá aos neurônios é uma explicação bem plausível para essa ligação. Também tem associações com os achados no cérebro chamados hiperintensidades da substância branca. São sinais de problemas nos vasinhos de sangue do cérebro, que aumentam o risco de demência vascular, de AVC. Caramba! E, por fim, algumas pesquisas também sugerem ligações com transtornos psiquiátricos, tipo esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão. Mas essas conexões ainda precisam de mais investigação, tá? São associações, não necessariamente causa e efeito direto ainda. Entendi. O quadro é claro. A calcificação é real, é comum e pode sim ter consequências sérias. O que nos traz de volta à pergunta principal.
como descalcificar a pineal. Mas você já adiantou que não tem mágica, né? A medicina não sabe reverter isso. Exato, é fundamental deixar isso bem claro. Não existe hoje um tratamento médico aprovado, um remédio, uma cirurgia, para dissolver ou remover essa areia cerebral que já se formou. Ponto. Certo. O que a gente pode fazer é analisar essas estratégias populares que circulam por aí, muitas vezes com esse nome de descalcificação, e ver o que pode ter alguma base científica, mesmo que indireta, e o que é especulação ou até perigoso. Vamos olhar cada uma. Beleza. Começando pelo suspeito número 1 de muitas fontes, o flúor. Qual a relação dele com a pineal? Essa ligação ganhou muita força com uma pesquisa lá dos anos 90, de uma pesquisadora chamada Jennifer Luke. Ela analisou glândulas pineais de cadáveres humanos e descobriu uma coisa impressionante. O quê? A pineal acumula flúor em níveis altíssimos, muito mais do que qualquer outro tecido mole do corpo. E esses níveis de flúor estavam diretamente ligados aos níveis de cálcio. Isso sugeriu que o flúor se gruda ali na areia cerebral, na hidroxiapatita. Em estudos com animais, ela também viu que mais flúor na dieta levava a menos melatonina e a puberdade começando mais cedo nas fêmeas. E em estudos mais recentes também acharam correlações entre flúor na água e mudanças nos padrões de sono em adolescentes e adultos. Então, o flúor é mesmo um vilão para a pineal? Olha, o que a ciência mostra é o acúmulo de flúor na pineal é um fato, isso está bem documentado. A possibilidade de que esse acúmulo afete a produção de melatonina é bem plausível biologicamente falando, embora o tamanho desse efeito ainda seja debatido. Agora, o ponto crucial. Não existe nenhuma evidência científica de que a gente consiga remover o flúor que já está depositado ali. Entendi. Não dá para tirar? Não. Então, a estratégia mais lógica, pensando nesses dados, seria focar na prevenção. Evitar que mais flúor se acumule. Como? Reduzindo a exposição. Aí entra avaliar a água que se bebe, se é fluoretada, alguns cremes dentais, alimentos processados, mas é prevenção para o futuro, não é? Limpar o que já aconteceu. Prevenção, não reversão. Anotado. E a vitamina K2, o tal GPS do cálcio. Será que ela poderia ajudar a tirar o cálcio da pineal? A K2 tem uma lógica bem interessante por trás. Ela é tipo uma chave que liga certas proteínas. Uma delas é a MGP, proteína glada matriz. Essa MGP é o inibidor mais potente que a gente conhece da calcificação em tecidos moles, tipo nas artérias. Se falta K2, a MGP não funciona direito. E aí o cálcio, em vez de ir para os ossos onde ele deveria estar, pode acabar se depositando onde não deve, nas artérias, por exemplo. E a pergunta é, será que isso também vale para a pineal? E falha. Bom, uma hipótese é teoricamente muito plausível. Se a calcificação da pineal for um processo parecido com o das artérias, cálcio se depositando em tecido mole, então, em teoria, ter K2 suficiente para ativar a MGP poderia ajudar a frear ou inibir a progressão da calcificação na pineal. Já tem estudos mostrando que K2 ajuda na calcificação arterial. Mas... Tem um mas, né? Tem um mas importante. A gente não tem estudos específicos comprovando esse efeito diretamente na glândula pineal humana. É uma hipótese promissora, com uma base biológica sólida, sim, mas ainda é uma hipótese não testada para pineal. Então, na prática... Na prática, garantir K2 suficiente na dieta, com alimentos como o natto, que é aquela soja fermentada japonesa, alguns queijos, laticínios integrais ou com suplementação, sempre com orientação profissional, é importante para a saúde dos ossos e do coração. Se isso, de quebra, ajuda a pineal, ótimo. Seria um bônus potencial plausível, mas ainda não garantido. Não dá para vender como uma cura para a calcificação da pineal. Certo, cautela é bom. Agora, tem outras duas substâncias que aparecem muito nesses protocolos online. Iodo e boro. O que a ciência diz? Ah, aqui a coisa muda de figura. E para pior.
As alegações que a gente vê por aí, o iodo tira o flúor porque são da mesma família química, o boro ajuda a tirar cálcio e flúor, isso não tem nenhuma evidência científica forte e específica para a descalcificação da pineal. São extrapolações muito forçadas. E tem risco. Tem, e não é pouco. Mexer com iodo sem precisar pode bagunçar totalmente a tireoide, para mais ou para menos. E o boro, que a gente precisa em quantidades mínimas, vira tóxico rapidinho em doses maiores. Pode dar problema sério nos rins, no estômago, até no sistema nervoso. Nossa Senhora. Então, assim, colocando na balança risco significativo versus falta total de benefício comprovado para a pineal, a recomendação é clara. Não use suplementos de iodo ou boro com essa finalidade. É fortemente desaconselhado. Os riscos são muito maiores que qualquer benefício imaginário. Alerta vermelho para iodo e boro, então. Ok. E aqueles ditos quelantes naturais? Coentro, clorela. A ideia seria limpar a pineal com eles? A teoria que vendem é que eles ajudariam a eliminar metais pesados, tipo mercúrio, chumbo. Tem até algumas evidências bem iniciais, estudos pequenos, que talvez eles tenham algum efeito nisso. Talvez. Mas a pineal não acumula metal pesado, né? Exato. O problema da calcificação da pineal é cálcio e fosfato, hidroxiapatita. Não é metal pesado. Então, mesmo que coentro e clorela fossem ótimos para tirar metais, o que já é controverso, isso seria totalmente relevante para a calcificação da pineal. A ligação é especulativa, sem base nenhuma. Resumindo, comer coentro e usar clorela na dieta pode ser saudável por outros motivos? Pode. Mas usar especificamente para descalcificar a pineal não tem fundamento, provavelmente não funciona. Certo. Várias opções já foram para o ralo. Mas e uma coisa mais básica que você até já mencionou? Cuidar do ciclo de luz e escuridão. Isso ajuda de alguma forma real? Ajuda! E como ajuda? Mas, atenção, não no sentido de descalcificar, de tirar o cálcio que já está lá. Cuidar da chamada higiene do sono, do ritmo circadiano, ou seja, pegar a luz natural de dia, garantir escuridão total à noite, evitar a luz azul de tela antes de dormir. Isso é absolutamente fundamental para otimizar a função do tecido da pineal que ainda está saudável. Para fazer o que sobrou funcionar melhor. Exatamente. Mesmo que tenha calcificação, essas práticas permitem que a glândula trabalhe da melhor forma possível, que ela produza o máximo de melatonina que ela ainda consegue. Essa é, sem dúvida, a intervenção com mais base científica, a mais importante para a saúde da pineal e para regular nossos ritmos. Não tira o cálcio, mas garante que a parte boa funcione bem. Muito bom saber disso. E meditação? As fontes mais esotéricas falam muito. Tem alguma evidência científica de que meditar possa afetar a pineal, assim, fisicamente? Olha, aqui a coisa fica realmente fascinante. É onde a ciência começa a talvez encontrar um pouco a espiritualidade. Estudos recentes usando neuroimagem mostraram que durante certas práticas de meditação, a região da pineal fica mais ativa. Interessante. E tem um estudo mais impressionante ainda. Ele encontrou uma correlação. Quem meditava muito tempo tinha uma integridade estrutural maior na própria glândula pineal, além de preservar melhor a substância cinzenta no cérebro como um todo. E esses meditadores experientes também costumavam ter níveis mais altos de melatonina. Peraí, você está dizendo que meditar pode de alguma forma preservar a estrutura física da pineal? Isso é incrível. Os dados apontam para isso. Não que a meditação vá reverter a calcificação que já existe, tá? Mas parece ter um efeito protetor. Talvez ajude a retardar processos degenerativos, quem sabe até a própria calcificação. E ajuda a preservar a função da glândula ao longo do tempo. É uma ponte muito interessante entre uma prática mental e espiritual e mudanças biológicas que a gente consegue medir. Mostra como o nosso estado interno pode sim influenciar nossa fisiologia. Fascinante mesmo. Para fechar essa parte das estratégias e aquelas terapias de som, de frequência, tigela de cristal, diapasão, frequências tipo 432 Hz, 963 Hz, que algumas fontes dizem que ativam ou limpam a pineal. Essa é clássica.
A alegação que a gente ouve é que a vibração do som poderia magicamente quebrar os cristais de cálcio lá na pineal. E que, do ponto de vista da física e da biologia, não existe absolutamente nenhuma evidência científica publicada que dê suporte a essa ideia. Nenhuma. A gente não conhece nenhum mecanismo pelo qual uma onda sonora vinda de fora fosse conseguir destruir seletivamente microcristais lá no centro do cérebro sem causar um estrago enorme e perigoso nos tecidos em volta. Pensa na energia que precisaria para atravessar o crânio, o cérebro todo e agir só ali. Parece complicado mesmo. Então, como explicar que algumas pessoas se sentem bem com isso? Provavelmente, o relaxamento, a sensação de bem-estar, vem dos efeitos gerais que sons calmos ou a própria meditação que às vezes acompanham essas terapias têm no nosso sistema nervoso. Reduz estresse, muda as ondas cerebrais para um estado mais relaxado, mas a ideia específica de que quebrar cristal de cálcio na pineal com som, até onde a ciência vai, isso é pseudociência. Entendido. Bom, então, se essa descalcificação física, do jeito que é vendida por aí, não se sustenta cientificamente, por que tem tanto interesse nisso? Tanta busca? Aí a história fica mais profunda, né? Exato. Aí a gente precisa olhar para o lado simbólico, para o lado espiritual que a pineal carrega há séculos. O filósofo René Descartes, lá no século XVII, já dizia que ela era a sede da alma, o ponto de encontro entre a mente e o corpo. Talvez por ser uma estrutura única, bem no centro do cérebro. Faz sentido. E nas tradições orientais, principalmente no hinduísmo, tem o Ajna Chakra, o famoso terceiro olho, que fica ali energeticamente na testa, mas que é muito associado à pineal. Ele é visto como o centro da intuição, da sabedoria, daquela percepção que vai além dos 5 sentidos que a gente conhece. E essa ideia do terceiro olho continua muito viva hoje, né? Muito viva. No universo do bem-estar, do desenvolvimento pessoal hoje em dia, descalcificar a pineal virou quase um passo obrigatório para ativar esse terceiro olho. E para que ativar? A busca geralmente é por mais clareza mental, por uma intuição mais forte, para despertar a criatividade, para acessar estados de consciência diferentes, expandidos, talvez até ter experiências místicas espirituais. E a calcificação vira o quê? Um bloqueio. Exatamente. Nesse contexto, a calcificação física vira um símbolo muito poderoso de bloqueio. Um bloqueio para essa percepção mais sutil, um empecilho para a visão interior. E tem também a história do DMT, que algumas fontes mencionam. Sim, a hipótese do DMT endógeno, né? A N-dimetiltriptamina. Quem popularizou muito isso foi o Dr. Rick Strassman. A gente sabe que as enzimas para produzir DMT existem sim no tecido pineal de mamíferos, incluindo a gente. Ah, então a gente produz DMT na pineal. Calma lá, as enzimas estão lá. O Strassman especulou que a pineal poderia liberar esse DMT em momentos especiais, nascimento, morte, sonhos muito vívidos, experiências místicas, e que isso causaria aqueles efeitos psicoativos super intensos que o DMT causa quando usado externamente. Mas, é crucial entender isso. A produção de DMT pela pineal humana em níveis que sejam realmente psicoativos ainda é controversa e não foi comprovada cientificamente. A gente não conseguiu medir essa liberação diretamente. Entendi. É uma hipótese forte, mas ainda hipótese. Isso. Mas a ideia pegou, né? E muitas vezes essa busca pela descalcificação vem junto com uma esperança, talvez implícita, de que isso vá facilitar a produção natural de DMT e abrir as portas para essas experiências transcendentais. Então, no fundo, essa busca por descalcificar é quase uma metáfora? Eu vejo muito por aí. A calcificação, que é um processo físico ligado a envelhecimento, inflamação, toxinas viram símbolo do embotamento espiritual, da perda de intuição, da desconexão que muita gente sente hoje. Pensa, a luz de fora bloqueia a melatonina. Isso é ciência. Daí, a calcificação seria vista como um bloqueio para a luz de dentro. Isso é espiritualidade, simbolismo. E as práticas de descalcificação viram quase rituais. Limpar o corpo, do flúor, do estresse, das toxinas, para purificar a percepção,
para recuperar uma clareza que seria tanto bioquímica, melatonina em dia, quanto metafísica, consciência aberta. Uau. Ok, acho que agora a gente tem uma visão bem completa do cenário. Recapitulando então, a calcificação da pineal é real, é comum e parece sim ter consequências para a saúde, principalmente pela queda da melatonina e talvez ligações com outras doenças. Por outro lado, essa ideia de descalcificar, de reverter os depósitos de cálcio, isso não tem base científica hoje. Exatamente. Então, foco realista, o foco baseado no que a gente sabe de verdade, não deveria ser numa descalcificação mágica que não existe, mas sim em otimizar a saúde e a função da glândula pineal que a gente tem. E como a gente faz isso na prática? Bom, as estratégias que realmente se sustentam, que têm evidência, são: primeiro e mais importante de tudo, respeitar o ritmo circadiano, cuidar da luz e do escuro. Isso otimiza o funcionamento do tecido que ainda está bom. Segundo, cuidar da alimentação. Uma dieta anti-inflamatória, rica em antioxidante, ajuda o corpo todo, inclusive o cérebro. E aqui entra garantir níveis bons de vitamina K2, que é uma estratégia plausível, com benefícios para o coração e ossos já comprovados, e um benefício potencial para a pineal, ainda que não confirmado. Terceiro, minimizar os fatores de risco que a gente conhece. Isso inclui pensar em reduzir a exposição ao flúor, prevenção, lembra? E, fundamental, parar de fumar. Quarto, usar práticas mente-corpo. A meditação aparece aqui como uma ferramenta muito promissora. As evidências estão crescendo de que ela pode ajudar a preservar a estrutura e a função da pineal a longo prazo. Quarto, e o que evitar? Aqueles suplementos de risco sem comprovação para pineal, iodo, boro e os métodos que são claramente pseudociência são para quebrar cálcio, certos detox focados nisso. Faz todo sentido. Focar no que a gente pode controlar e no que tem alguma base, né? A pineal continua sendo esse lugar fascinante, onde a nossa biologia mais concreta encontra nossas buscas mais profundas por significado, por consciência. Talvez não dê para descalcificar magicamente, mas cuidar bem dela, a consciência, com certeza ajuda o nosso bem-estar físico. E eu deixaria uma reflexão final. Talvez a forma mais potente de cuidar dessa glândula que é tão sensível não seja só tentar evitar a calcificação física. Pensando em como ela responde aos sinais do ambiente, luz, talvez toxinas, e aos nossos estados internos, estresse, talvez meditação. Talvez o cuidado mais profundo seja cultivar ativamente os ambientes, tanto fora quanto dentro da gente, que permitem que as funções dela, as complexas, as que a gente já conhece e as que talvez a gente nem desconfie ainda, possam florescer da melhor maneira. Fica a pergunta, né? Que tipo de ambiente a gente está, de fato, criando para o nosso próprio centro do cérebro?